Bom, prosseguindo na nossa aula de História da Igreja, estamos agora na página 107 do material didático. Vamos ao item 64. A Guerra Santa Católica contra os nórdicos. Bom, eu procuro sempre colocar um texto de um historiador para vocês poderem terem diversas visões e assim nós fazermos uma interpretação que seja mais lúcida, vou chamar assim. Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 1147. O tópico anterior, o ano de 1144, o ano 1147, Bernardo de Claraval, esse é o ano que a Igreja Católica está começando a organizar a Segunda Guerra Santa. Segunda Guerra Santa, ou Segunda Cruzada, é o nome que os historiadores dão à guerra por Jerusalém. Mas o que nós vamos estudar agora, para vocês verem, é que além daquela guerra em Jerusalém, havia também, vai surgir agora uma guerra contra os nórdicos. Porque eram pessoas que viviam, países, mais no norte da Europa, e esses países, eles ainda seguiam aquele paganismo antigo, que a Igreja Católica também tinha ordem para exterminar. Tá ok? Por isso é que esse livro, o título dele é A Guerra Santa Católica contra Anabatistas, Muçulmanos e Pagãos. Agora eu vou contar a guerra contra os pagãos. Bom, então o ano 1147 da era cristã, neste ano, os católicos estavam vivendo a primeira guerra santa contra os muçulmanos em Jerusalém. Lutavam também contra os muçulmanos e o seu domínio na Espanha e Portugal. Mas eles decidem iniciar mais uma guerra santa, agora contra os nórdicos, que ainda praticavam paganismo. Essa guerra dura cerca de 200 anos. Então, observem, irmãos, essa guerra contra esses povos nórdicos que ainda seguiam aquele paganismo antigo, ela vai durar por 200 anos. Para vocês verem como é significativo nós estudarmos e identificarmos a verdadeira igreja nesse período e dizermos, essa aqui é a igreja cristã, essa não é a igreja cristã. Bom, coloquei um texto aí do historiador, um site bem interessante que eu recomendo a vocês, Aventuras na História. É um site de história muito interessante. Ele fala então sobre essa guerra nórdica. Ele começa, catolicismo, armado e perigoso. É claro que lá no site deles você não vai encontrar catolicismo. Ele vai encontrar o título, cristianismo, armado e perigoso. Isso no ano 1147, observe, nós já estamos, irmãos, há cerca de 800 anos em que nós estamos falando do catolicismo sempre ligado ao poder civil, ao império, e esse catolicismo sempre armado e perigoso. E veja como os historiadores descrevem esse período. Eles descrevem como cristianismo, armado e perigoso. Bom, o comentário diz, após a conquista de Jerusalém pela primeira cruzada em 1099, a cristandade viveu uma fase de violenta euforia. A conversão dos vikings, iniciada no século VIII, havia se dado de forma relativamente pacífica, por contato, diplomacia e trabalho missionário. Ninguém precisou conquistá-los para impor a crença à força, até porque não tinha como, não tinha exército no mundo para enfrentar os vikings, Eles acabaram sendo pacificados, porque eles foram conquistando a Europa e o catolicismo foi convertendo eles. A opção começou a parecer atraente após a vitória na Guerra Santa.
Em 1147, o abade Bernardo de Claravals anunciou a primeira das cruzadas do norte. Proibimos expressamente que por qualquer razão se faça paz com esses povos, seja por dinheiro ou tributo, até chegar o tempo em que, com a ajuda de Deus, eles ou a sua religião sejam destruídos. Influenciado por Bernardo de Claraval, o Papa Eugênio III lançou uma bula em 13 de abril de 1147, afirmando que guerrear contra os infiéis na Península Ibérica e no Báltico teria o mesmo efeito que fazer isso no Oriente Médio, ou seja, por Jerusalém, né? O guerreiro seria perdoado por todos os seus pecados, ganhando acesso direto ao paraíso. A palavra de Bernardo, mais tarde São Bernardo, tem origem 1 ano e meio antes, quando o Papa Eugênio III convocou a Segunda Cruzada para recuperar um território perdido no Oriente Médio. Os alemães da Saxônia pediram uma reunião com Claraval, já então um grande ideólogo e propagandista da Guerra Santa, para demonstrar que o inimigo infiel estava na porta de casa e não era preciso viajar ao Oriente Médio para enfrentá-lo, ou seja, vai falar exatamente desses pagãos e como eles viviam na Europa ainda, né? Numa faixa entre a Alemanha e a Rússia, povos de diversas etnias recusavam a conversão. Uma dessas regiões era a Prússia, habitada então por eslavos. Em 997, o missionário São Adalberto foi morto pelos prussianos a golpes de lanças, depois que tentou, sem sucesso, cortar a árvore sagrada dos pagãos com seu machado. Sua cabeça desfilou pelas ruas. Havia também apostasia, como a que ocorreu na ascensão do príncipe Niclute, dos Vendos, em 1131, que retomou crenças ancestrais depois de 2 príncipes católicos. Ou seja, aqui ele está dizendo, naquela região norte da Alemanha, entre a Alemanha e a Rússia, nessa região chamada Prússia, ou hoje é chamada de Eslovênia, né? Aquela região tinham pessoas que tinham um determinado período que eram católicos e outros que eles voltavam ao paganismo antigo. Ele continua. Os povos do Báltico viviam em sociedades violentas, com frequentes ataques de uns contra os outros. Haviam sido empurrados para a região na antiguidade por inimigos eslavos, celtas e germânicos, até conseguirem se proteger atrás de uma faixa de pântanos e florestas que cruzava a atual Polônia. Não tinham escrita, eu destaquei aí, porque eu venho falando para vocês desde os dias de Constantino e até antes, né? Os bárbaros, eles não tinham escrita. Então, esse povo aqui, eles viviam naquele sistema bárbaro de antes de Cristo. Ele prossegue. O que se sabe deles vem de sítios arqueológicos, folclore e relatos de seus inimigos. Suas armas eram primitivas, lanças, machados e porretes, afirma o historiador William Urban, da Universidade de Monmouth, Estados Unidos. Ele prossegue descrevendo como uma guerra confusa. O príncipe Niclute reagiu ao avanço católico na região com um ataque preventivo aos saxões, dando início à Cruzada dos Vendos. Foi uma guerra curta e confusa. Forças unidas de dinamarqueses, saxões e poloneses, comandadas muitas vezes por bispos e abades, invadiram o território eslavo, saqueando, queimando templos pagãos, né?
e batizando guerreiros derrotados pelo caminho. Aqueles que eram derrotados, né, para sobreviver, era estabelecida a regra, você tem que aceitar o batismo católico. No cerco, a principal fortificação dos vendos, Doubin, os saxões exigiram o batismo das tropas dentro da fortaleza. Ou seja, para viver, você tinha que aceitar o batismo católico. Aí todo mundo aceitava. Mas aí eles continuavam praticando a religião antiga. Por isso que o catolicismo naquela região, até hoje, ele é misturado com aquela antiga religião pagã. Niplot, rei daquela região, né, não só aceitou, como prometeu pagar tributos a eles. Os cruzados passaram água na cabeça dos inimigos e deram as costas, como se a missão estivesse cumprida. Tanto o príncipe como a maioria dos, entre aspas, convertidos, continuaria pagão até o fim da vida. Porque, na verdade, o catolicismo é um paganismo, irmãos. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, como já tenho mostrado, que o catolicismo ele continuava praticando aquele gnosticismo, só que de forma enrustida. Tanto que o purgatório e essa invocação ao mundo dos mortos, ela era praticada pelos gnósticos. Antes de Constantino, eram os gnósticos que praticavam essa heresia. E o que eles fazem? Quando Constantino organizou a igreja dele, os gnósticos entraram com o paganismo do purgatório. E não era só o purgatório, não, outras doutrinas, como a predestinação calvinista também era pregada pelos gnósticos antes de Constantino. O historiador prossegue, o panteão báltico, o panteão desses povos bárbaros. Os povos bálticos reverenciavam a natureza com os deuses principais relacionados ao céu e os menores relacionados à terra, florestas e agricultura. Os católicos relacionaram Zemina à Virgem Maria e Dievas a Deus. Ainda hoje, essa palavra para o Deus católico em lituano, do qual adotamos a grafia. Então, entre aqueles povos, hoje lá eles chamam o Deus da Bíblia de Dievas. Dievas era a divindade deles. Tá bom? Zemina, que era em todas os pagãos antigos, tinha sempre uma deusa mãe, um culto a uma divindade feminina. Como que ela era chamada? Zemina. Eles falaram, não, agora vocês vão cultuar tudo que vocês fazem a Zemina, vocês fazem a Virgem Maria. Isso é muito conhecido porque vocês conhecem a história do Brasil, como que os negros chegaram da África e todo o culto deles foi reproduzido pela Igreja Católica com personagens cristãos. Basta você fazer uma pesquisa rápida na internet. De onde que a Igreja Católica tirou o dia 12 de outubro para celebrar o dia da Senhora Aparecida? Não existe essa data na data cristã. E a estátua, a imagem que foi encontrada, né, lá, que está lá em Aparecida do Norte, ela também não foi encontrada no dia 12 de outubro. Por que que essa data foi escolhida? É só você procurar na religião afro. Essa data, 12 de outubro, né, ela vem da religião afro. Eu não vou citar o nome dessas divindades afro aqui, que era dedicada a esse dia 12 de outubro, porque eu não gosto, mas se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai achar, tá ok? Essa é uma data da religião afro. Bom, prosseguindo ainda no ano 1147, além dessa guerra nórdica
vai começar também uma segunda guerra lá pela região do Oriente Médio para recuperar cidades que os católicos perderam para os muçulmanos. Então, item 65 do material didático, a Segunda Guerra Santa. Aconteceu entre os anos 1147 a 1149. Foi ordenada pelo Papa Eugênio III para reconquistar a região de Edessa, perdida para os muçulmanos em 1144. Eu coloquei aí um mapa para vocês. Esse mapa ele retrata como estava dividida aquela região do atual Oriente Médio. Então veja ali a região do Reino de Jerusalém, está numa região mais clara, em branco. Ao sul, onde está o Egito, tinha o Califado de Fatímida. À direita, em verde também, tinha o Califado, o Grande Império de Seljúcida, que era um império muçulmano também, e eles estão pressionando os católicos ali. Então, os católicos, eles tinham perdido uma região acima, que era o Condado de Edessa, e eles agora fazem essa cruzada para recuperar essa região. Sendo que observe como os muçulmanos estão crescendo e dominando em volta. Nós estamos no ano 1147, em cerca de 40 anos vai ocorrer aquela guerra famosa de Saladino, que tem até o filme Cruzadas, que eu recomendei a vocês que assistissem, está aí no YouTube disponível. Esse filme Cruzadas retrata essa guerra que vai ter em 40 anos, em que os católicos vão perder totalmente o acesso, vai perder totalmente o controle sobre Jerusalém. O comentário abaixo prossegue. Edessa é uma região ao norte de Israel, no território da atual Turquia. Envolve uma parte da Síria e atual Iraque. Essa guerra também envolveu cidades da Península Ibérica, que foram retomadas pelos soldados católicos. Península Ibérica é onde está hoje Portugal e Espanha. Nesse período, irmãos, aquela região ela era dominada por muçulmanos, e os católicos eles estão organizando guerra para retomar. Nessa região dos muçulmanos, os judeus e os anabatistas da Península Ibérica, dominada pelos muçulmanos, melhor dizendo, os judeus e os anabatistas viviam lá tranquilamente. Tranquilamente. Mas nós veremos que quando os católicos retomarem, os anabatistas vão sofrer perseguição. Coloquei também uma ilustração que tem aí, peguei na internet, que está lá Bernardo de Claraval fazendo a sua pregação, defendendo essa segunda cruzada. Né? Uma coisa completamente contrária ao cristianismo. Cristão, ele não pega em armas nem para se defender. Foi isso que Jesus falou. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não resistais ao ímpio. Essas igrejas anabatistas, que elas estão vivendo escondidas, como nós estamos vendo nesse período, elas fugiam. Mas elas não pegavam em armas nem para se defender dos católicos. Ok? O comentário prossegue. Como ocorreu na Primeira Guerra Santa, os judeus foram massacrados por toda a Europa, em especial nas cidades de Renânia, Colônia, Mongúcia, Worms e Espira, onde o bispo Rudolfo de Mongúcia acusava os judeus de não colaborarem com a Guerra Santa. Os cruzados católicos não conquistaram Edessa e ainda atacaram a cidade de Damasco, que era aliada do reino católico de Jerusalém. O resultado foi o enfraquecimento dos católicos na região
resultando na conquista de Saladino no ano 1187, em 40 anos. Então, e não é a única vez, nós vamos ter aí dessas, ao todo serão 9 guerras santas, irmãos, como os católicos chamavam, né? Cruzadas, que os historiadores chamam hoje. Ao todo serão 9. Vai ter uma que eles vão atacar Constantinopla. Se eles não conseguiam atacar um reino muçulmano, eles atacavam um reino católico romano mesmo. A cidade de Damasco, nesse período, ela era aliada dos católicos, que nesse período estavam dominando Jerusalém. Jerusalém só será perdida em 40 anos. Vamos agora ao item 66 do material didático, Henrique de Lausanne. Bom, lembra que eu falei para vocês sobre Pedro de Bruges, um católico que se converteu às igrejas anabatistas e começou a pregar pela Europa, acabou morto. Agora, um discípulo dele prossegue com a pregação. O Pedro de Bruges, que eu falei com vocês, o destaque dele foi no ano 1131. Então eram 17 anos. E agora vamos falar de um discípulo dele, Henrique de Lausanne. Discípulo de Pedro de Bruges, foi mais um católico que se converteu à fé anabatista. Na história, temos diversas descrições da pregação de Henrique de Lausanne, como um católico descreve. Bom, aquele historiador que, em termos gerais de história, eu recomendo a vocês, apesar que ele tem uma visão católica. Daniel Rupes, membro da Academia Francesa de Letras, ele diz: o essencial da sua pregação era um ataque violento à igreja, acusada de ser um amontoado de sujidades, uma sentinela de fornicação, uma sentina de fornicação. Sentina, para os irmãos entender, é a parte inferior de um navio, né? Ok? Então diz que ele chamava a Igreja Católica de amontoado de sujidades e sentina de fornicação. Por onde passava, os edifícios do culto ardiam em chama, as cruzes eram derrubadas, os padres maltratados. Admiramo-nos de que este sectário tenha podido, durante cerca de 20 anos, prosseguir nas suas proezas, apesar de diversas condenações, retratações e posteriores reincidências. Por fim, foi derrubado por São Bernardo e morreu na prisão. Bom, se ele realmente cometia esses atos de violência, é porque ele não tinha se convertido de vez. Só que eu sempre falo para vocês, e cito historiadores falando isso, os historiadores católicos não são confiáveis, porque os homens que estão ordenando a morte dos anabatistas são eles que estão contando a história desse Henrique de Lausanne. Tá bom? Eu comento mais abaixo. Os ataques violentos de Henrique de Lausanne, se é que aconteceram, são condenáveis, mesmo quando feitos contra a instituição que os considerava legítimos, quando fossem aplicados por ela. Ou seja, a Igreja Católica dizia que ela podia matar os hereges, ela podia incendiar os templos heréticos, ok? Mas contra ela, essa violência não é legítima. Eu, a princípio, não acredito que tenha acontecido. Eu não acredito nos historiadores católicos. Outras obras não católicas contam uma história bem diferente sobre Henrique. Bom, eu cito aí a obra, uma história das igrejas batizadoras de John Christian, um americano que escreveu em 1922, uma obra bem interessante, eu recomendo a vocês. Veja o que ele fala sobre esse Henrique de Lausanne. Henrique de Lausanne era um discípulo de Pedro de Bruges e deixou uma grande quantidade de seguidores chamados henricianos,
Estão vendo? Os católicos vão sempre dando nomes. Lembre-se que ali nos anos 200 até os anos 800, os 3 nomes mais usados para as igrejas anabatistas eram montanistas, novacianos e donatistas. Esses nomes, nesse período agora, eles caíram em desusos. Então, em outros nomes, né? Um deles, a igreja que esse Henrique pastoreou, ficaram conhecidos como henricianos. Ele é descrito como um homem de grande dignidade, olhos ardentes, voz trovejante, fala impetuosa e poderoso nas Escrituras. Nunca houve um homem conhecido por tanta rigidez na vida, tão grande humanidade e bravura, e que, pelo seu discurso, ele poderia facilmente provocar até mesmo um coração de pedra por compulsão. Ele saiu da Suíça para Mans e outras cidades da França. O sucesso foi tão grande que congregações inteiras deixaram as igrejas e se uniram a ele, ou seja, congregações católicas, que ele está dizendo, começaram a seguir esse pregador. Quando ele chegou em 1148 a Toulouse, na França, né, o Papa Eugênio III enviou Bernardo de Claraval, o grande caçador de heresia, para aquela cidade para pregar contra ele. Bernardo descreve o efeito da pregação de Henrique, dizendo que as igrejas estavam desertas. O caminho das crianças está fechado. A graça do batismo lhes é recusada. Ou seja, está dizendo que ele não batizava recém-nascidos. E elas são impedidas de virem para o céu. Embora o Salvador, com amor paterno, as chame, dizendo: sofrem crianças pequenas para virem a mim. Henri, como Henrique de Lausanne, foi obrigado a fugir para salvar sua vida. Em pouco tempo ele foi preso em seu retiro, levado ao conselho de Reims, comprometido com uma prisão próxima em 1148 e logo depois terminou seus dias nela, ou seja, morreu na prisão. Então, nós temos aqui 2 historiadores. Vocês vejam que, para ser correto, eu coloco tanto o historiador católico como esse historiador americano, que viveu em 1922, que ele escreveu essa obra. É uma das obras mais conceituadas sobre história de igrejas que não batizavam recém-nascidos. Essa obra é escrita em 2 volumes, uma obra importantíssima para quem quer conhecer a verdadeira igreja de Jesus. Então coloquei um historiador católico e um historiador batista, como é chamado atualmente, ou anabatista, como é chamado na história antiga. Botei também um outro texto desse historiador. Ele diz: Jacques Benigne Bousset, o ilustre bispo de Nice e o grande polêmico católico romano, diz: você adota Henrique e Pedro de Bruges entre seus antecessores, e ambos, todos sabem, eram anabatistas. Aqui ele está citando um historiador católico, um bispo católico, que critica aqueles que seguiram esses 2 pregadores. E o historiador católico diz: eles eram anabatistas. Sempre lembrando que anabatista é o título que os católicos dão às igrejas que rebatizam católicos. Porque Pedro de Bruges e Henrique de Lausanne, quando eles se converteram, eles se tornaram anabatistas, ou seja, eles foram batizados novamente e eles começaram a batizar todos os católicos. Olha, vocês estão errados. Essa igreja que nós estávamos servindo, eu abandonei porque eu vi que ela é errada. E recomendo a vocês que também abandonem. Vejam todas essas guerras que estão acontecendo. Você tem história de guerra lá na região da Prússia, tem história de guerra em Jerusalém,
Você tem os católicos matando judeus aqui na França, na Itália, matando essas igrejas anabatistas, pois eu adotei essas igrejas anabatistas. Essa era a pregação deles. E aí o que os católicos dizem? Que as igrejas estavam vazias, que as crianças não estavam mais sendo batizadas, porque foram para essas igrejas anabatistas. Quem conhece a verdade do Evangelho, irmãos, veja o crescimento da Assembleia de Deus, por exemplo, aqui no Brasil, veja o crescimento da Assembleia de Deus e veja a queda das igrejas católica, protestante e reformada. Porque quando a alma do homem ouve a verdade do Evangelho pregada por cristãos verdadeiros, ela abandona aquela heresia toda e ela quer essa mensagem que traz conforto para a sua alma. O comentário prossegue. A história relata que alguns inquisidores se converteram à fé anabatista. Olha que interessante, irmãos. O que esse mesmo historiador vai contar agora é que, assim como o Papa mandou esse Bernardo de Claraval para ir debater com esses ex-católicos, ele fala que outros que foram lá debater com os anabatistas, quando chegaram lá, aceitaram Jesus como Salvador. Veja o que ele diz. Mas, por outro lado, nossas testemunhas são homens que tiveram oportunidades extraordinárias para descobrir os fatos. Alguns foram inquisidores por anos e nos deram o resultado de interromper um grande número de pessoas. Aí ele cita esse historiador Weber, que escreveu uma obra em inglês, né, a origem dos valdenses. Okay? E ele diz, esta é uma fonte de informação muito interessante. Okay? Então, ele fala de testemunho de homens que eles foram inquisidores e depois eles se converteram ao Evangelho. E coloquei também uma ilustração que existe dessa época. Você vê que é uma ilustração bem rústica, né? E que essa ilustração descreve, durante essa perseguição, eles matando anabatistas de Lyon, como os anabatistas eram chamados também. O item 67 do nosso material didático, agora na página 113, falar de Arnaldo de Brescia. Esse aqui é um católico que se revoltou contra o catolicismo, mas ele não se converteu, não. Ele não se converteu, não. Ele continuou seguindo um misticismo católico, acreditando em purgatório. Bom, o ano é 1154 da era cristã. Arnaldo era um teólogo católico, discípulo de Bernardo de Claraval, e como este, defensor da teoria da guerra justa. Arnaldo organizou um exército e combateu o Papa. Veja o que esse historiador fala sobre ele. Arnaldo de Brescia era aluno de Abelardo em Paris e retornou com noções sublimes de reforma na Itália. Ele finalmente retornou a Borne e liderou uma tentativa patriótica pela liberdade do país contra o Papa. Ele foi preso, enforcado, seu corpo foi queimado e as cinzas jogadas do Tibre, o rio Tibre, né? Otto Freising, o bispo católico romano contemporâneo, comenta que ele não era prudente em seu julgamento sobre os sacramentos do altar e do batismo infantil. Então, ele foi condenado pelo Concílio de Latrão sob inocência. Arnaldo acabou sendo denunciado pelo bispo da sua cidade e teve que fugir para não morrer, mas acabou capturado e o Papa Adriano IV mandou executar Arnaldo por enforcamento. Alexandre III é o item 68 do material didático, também o ano 1159.
Alexandre III foi eleito papa pelos bispos de Roma e assentou-se no, entre aspas, trono de Pedro entre os anos de 1159 a 1181. Alexandre III, sucessor de Adriano, teve de enfrentar um antipapa eleito pelos partidários do imperador. Esse convocou um grande concílio em que seria decidido quem seria o verdadeiro papa. Alexandre se negou a assisti-lo e declarou que o imperador não tinha autoridade para tanto. Seu rival, que tinha tomado o nome de Vítor IV, ou seja, o antipapa, o papa do imperador, cedeu aos desejos imperiais e por isso o concílio depôs Alexandre e declarou que Vítor era o papa legítimo. Só que o restante da Europa não fez caso do concílio imperial. Na Itália, o conflito era geral e as cidades se declaravam a favor de um ou de outro papa, de acordo com a proximidade das tropas imperiais. Ou seja, se a tropa do imperador chegava numa cidade, não, eu estou com o teu papa, eu estou com o teu papa. Eu não sou a favor do papa dos bispos, não. E assim, os católicos estavam numa nova divisão. Nessa luta por poder, os apoiadores do imperador invadiram a Basílica de São Pedro e entronizaram Vítor IV, como papa também dos bispos, Ou seja, ele foi lá em Roma, na Itália, e disse, não, o verdadeiro papa é o papa do imperador. A briga com o imperador e o papado voltou. O papa Alexandre III se exilou. Veja o que diz o historiador Justo Gonzalez, que é um historiador protestante, mas que também tem comentários interessantes sobre esse ponto. Ele diz: por causa do caos que reinava na Itália, Alexandre partiu para a França, onde recebeu homenagem do rei deste país e do da Inglaterra. Quando Vítor IV morreu, os que o tinham apoiado elegeram outro antipapa, que tomou o nome de Pascal III. A este sucedeu Calixto III, depois da sua morte. Quando, por fim, Alexandre decidiu voltar para Roma, o clero e o povo o receberam alvoroçados. Pouco tempo depois, Frederico atravessou os Alpes e atacou a cidade, e o Papa teve que fugir disfarçado. O triunfo do imperador e do seu partido parecia definitivo, quando irrompeu uma epidemia terrível entre seus soldados, que morriam aos milhares. As cidades da Lombardia aproveitaram a ocasião para se rebelar. Os restos do exército imperial conseguiram atravessar os Alpes a duras penas para se refugiar na Alemanha, enquanto seu líder, como pouco antes o Papa o fizera, fugia disfarçado. Quando, 3 anos mais tarde, Frederico voltou para a Itália com um novo exército, a Liga Lombarda era tão poderosa que o derrotou na Batalha de Legnano. Então veja, o Papa estava foragido, o imperador do Sacro Império Romano Germânico está agora numa guerra contra os católicos. Lembre-se que esse aqui é, segundo os católicos, o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, nesse reino de Deus, que o Apocalipse teria profetizado como um reino de paz, o Papa, o líder religioso, está em guerra com o líder político do reino de Deus. É claro que esse não é o reino de Deus, mas os protestantes continuam pregando que esse é o reino de Deus, que Satanás está preso. Se você for no YouTube procurar um vídeo do Hernan Dias Lopes, O Milênio, ele fala isso, que o diabo está preso, que o mundo está melhorando. Eu tenho que chamar esses homens de falso profeta. A Bíblia exige
que eu faça isso. São falsos profetas. Esses reformados, Augusto Nicodemos, esses homens estão aí para enganar a igreja. Hernan Dias Lopes estão aí para enganar a igreja. Mas você encontra eles pregando nas Assembleias de Deus. Homens que continuam pregando essa heresia, que o diabo está preso, que nós estamos vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20, que temos que esquecer esse negócio que Jesus vai voltar para reinar na terra sobre Israel. Eles condenam essa mensagem que é tão clara na Bíblia. Eu tenho que chamar eles de falsos profetas. O historiador prossegue. Nestas circunstâncias, não restou outra coisa a Frederico que fazer as pazes com Alexandre, ou seja, o imperador vai fazer as pazes com o Papa. O antipapa Calixto III, sem qualquer apoio, abdicou. Com benevolência exemplar, Alexandre o perdoou e logo lhe confiou cargos de importância. O povo romano, por sua vez, pediu ao Papa que fixasse novamente sua residência em Roma. Durante toda essa luta, a velha cidade tinha perdido boa parte do seu prestígio e dos seus rendimentos, que dependiam de existir nela o cabeça da cristandade ocidental, ou seja, o Papa. Alexandre morreu em 1181 e os próximos 5 papas foram pessoas que pouco se distinguiram. Lúcio III teve de fugir de Roma, que se rebelara novamente, ou seja, continua a confusão, né? E eu comento, essa grande confusão que se encontrava a Babilônia apocalíptica resultava em uma, entre aspas, pequena paz para as igrejas anabatistas. Infelizmente, essa realidade vai mudar em breve e veremos uma perseguição terrível, né? Ok? Então, essa guerra entre o papado e o imperador causa uma pequena paz às igrejas anabatistas. O item 69 do material didático, vamos agora falar sobre Eberhard de Bethune. O ano é 1160 da era cristã. Eberhard é mais um católico que nos fornece informações sobre a verdadeira igreja, ou seja, sobre as igrejas anabatistas. Próximo do ano 1160, 20 anos antes de Pedro Valdo. Por que eu já estou citando esse Pedro Valdo? Porque eu tenho falado para vocês, já mostrei em outros textos e vou enfatizar agora. Pedro Valdo é um católico que vai se converter às igrejas anabatistas em cerca de 20 anos. A Igreja Católica e alguns historiadores protestantes também dizem que o nome valdenses vem de Pedro Valdo, mas isso não é verdade, não. Nós vimos que o termo valdense, ele é um sinônimo de sofredor, de mártir, e é aplicado às igrejas anabatistas, aos cristãos que eram martirizados pelos católicos, ok? Então, próximo do ano 1160, 20 anos antes de Pedro Valdo, ele escreveu chamando os anabatistas do Vale de Piemonte de valdenses. Veja o que ele diz. O argumento é que o nome valdenses é do italiano valdese ou valdese, significando um vale, e, portanto, a palavra significa que eles viviam em vales. Eberhard de Bethune, 1160, diz: alguns deles se autodenominam valdenses, porque vivem no vale das tristezas ou lágrimas. Essa tristeza era resultado da perseguição papal. E os vales, como eu falei para vocês, eram os vales que ficavam no norte da Itália
e também ao sul da França, da Suíça. Eram regiões montanhosas pouco povoadas. E ali se tornou um refúgio para os evangélicos anabatistas, porque eles não podiam viver nas cidades. Eles tinham que viver no campo bem isolados. Ok? Bom, vamos agora ao item 70 do material didático. Vamos falar de um rei chamado Frederico I. No ano 1173, o rei Frederico I, que foi rei de 1122 a 1190, entregou a cidade de Lyon ao governo eclesiástico católico, ou seja, uma região que, por todos esses imbróglios, né, que estava havendo entre o Papa e o Imperador, era uma região que o Papa ele não tinha controle. Mas agora eles vão passar a ter controle. O que vai acontecer? Viviam muitos anabatistas escondidos nessa região. Vai ser uma matança generalizada, irmãos. Vai ser uma matança tremenda. Eu comento. As igrejas que haviam se refugiado há séculos nessa região perderam a paz e foram perseguidas implacavelmente. Frederico viveu 100 anos após as reformas de Gregório VII. O crescente poder do Papa e a presença de arcebispos mais religiosos e menos políticos favoreceu um grande crescimento do poder papal. Nas cruzadas, os católicos guerreavam contra os muçulmanos. Na Europa, perseguiam os judeus e os nórdicos. E para fechar o cerco, eles darão início a uma cruzada contra as igrejas anabatistas. Por que uma cruzada? Até agora tinha perseguição. Mas era uma perseguição em que eles falavam para os príncipes perseguirem. Só que o tempo está passando e como eles estão vendo que os príncipes não perseguem, então eles vão organizar, assim como eles organizaram um exército para combater em Jerusalém, organizaram um exército para combater os nórdicos, que eram pagãos, agora eles vão organizar um exército para perseguir igrejas anabatistas. É o que nós veremos no decorrer dos próximos anos. O item 71 do material didático, campanha papal contra os paterinos. Olha, os paterinos eram anabatistas que viviam na região da Itália. Para vocês verem como haviam muitas igrejas anabatistas. Se algum dia vocês forem conversar com católicos e reformados, que eles dizem, não, a verdadeira igreja de Jesus era a igreja católica. Eles estavam errando, né? Erravam constantemente, essas guerras estavam erradas, ok? Mas era a verdadeira igreja de Jesus. Calvino condena a doutrina do purgatório e a invocação ao mundo dos mortos, dizendo isso é paganismo. Mas mesmo assim Calvino diz que essa era a verdadeira igreja cristã. Tá bom? E um dos argumentos que eles usam, onde está essa outra igreja que vocês dizem, né, que essa teoria chamada sucessionismo, que defende que sempre existiu uma igreja fora da igreja católica? Onde está essa igreja? É difícil encontrar informações sobre ela. Realmente é difícil, mas nós encontramos muitas informações. Por que não encontramos informações em número ainda maior? Porque os católicos matavam eles. Um exemplo é esse aqui que nós vamos ver agora. Item 71 do material didático. Campanha papal contra os paterinos, ano 1176 da era cristã, contra os anabatistas paterinos, que recebiam esse nome, né? Os anabatistas paterinos viviam na região da Itália. O Papa Alexandre III, esse mesmo Papa que está nessa confusão com o imperador, e agora ele se torna
o único Papa, o Papa de verdade, né? Convocou muitos pregadores para se opor aos anabatistas. Desde o ano 1040 havia uma campanha contra os cristãos. No ano 1176, cerca de 136 anos após essa campanha papal, ocorreu um evento digno de nota. Bom, esse livro aqui, irmãos, é um historiador anabatista ou batista. Ele escreveu em 1838, Orchard, ok? Escreveu uma obra que ela não tem tradução para o português, é muito interessante a obra dele, História das Igrejas Batizadoras. Ele diz, cerca do ano 1040 depois de Cristo, os anabatistas paterinos se tornam bastante numerosos na cidade de Milão, e lá floresceram durante pelo menos 200 anos. Durante essa época, o governo milanês não os perturbava, mas o clero católico os combatia através de sermões, rezas e livros. Por quê? Lembre-se que nesse período, quem dominava aquela região eram católicos políticos, determinados pelo imperador. Mas agora vão começar a surgir os católicos, que fazem invocação ao mundo dos mortos mesmo. E aí vejam o que ele diz. Cerca do ano 1176, o arcebispo de Milão, homem já velho e enfermo, quando estava pregando contra os paterinos com bastante veemência, foi acometido de acesso no púlpito e caindo ao chão, depois de receber a extrema unção, morreu. Ou seja, eles estavam ainda num combate doutrinário. Mesmo aqueles anabatistas sendo pessoas simples, mas era complicado você debater Bíblia com eles, porque eles conheciam muito bem o texto bíblico. Eu sempre cito para vocês o meu pai. Meu pai era um presbítero da Assembleia de Deus. Meu pai era analfabeto, ele nunca foi à escola. Aprendeu a ler para ler a Bíblia. E ele pregava, tinha textos da Bíblia na ponta da língua. E é claro que ele acusava os católicos de idólatras, de praticantes de paganismo por fazer invocação ao mundo dos mortos. E acabou que o homem teve uma crise lá e acabou morrendo, né? O comentário prossegue. Os paterinos, como todos os outros anabatistas, não usavam a cruz, pois ela foi adotada como símbolo em igrejas nos dias de Constantino. Bom, eu coloquei um outro historiador, Peter Alex, uma obra que também não tem tradução para o português. O título da obra é História Eclesiástica das Igrejas do Piemonte. Todas essas igrejas que viviam próximo a essas cordilheiras e onde tinham os vales do Piemonte, como é chamado, elas eram chamadas de valdenses, paterinos, igrejas do Piemonte. Então veja o que ele vai dizer. Paterinos que eram inimigos da idolatria romana, como por exemplo que os cátaros mantinham, que a cruz é a marca da besta, da qual lemos no Apocalipse, e a abominação que está no lugar santo. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês, irmãos, por que a Assembleia de Deus não usa a cruz? Porque a cruz ela não é um símbolo do cristianismo. A cruz, ela foi adotada por Constantino. A cruz ela é um símbolo de maldição. O apóstolo Paulo diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E nós pregamos Jesus na cruz, dizendo que ele levou a maldição, a nossa maldição, ele levou na cruz. Tá ok? Por isso que nós não andamos com a cruz no peito nem na parede. Todas as igrejas que utilizam a cruz no peito ou na parede são igrejas que têm alguma ligação com Roma. Isso eu falo até das igrejas batistas gerais. Porque teve igrejas que em algum momento elas aceitaram essa influência de Roma. E os batistas gerais, eles
eles são oriundos, eles surgiram a partir de um homem que nós vamos estudar a história dele, chamado Thomas Hales, que ele era anglicano, metodista, e ele chegou a conhecer as igrejas anabatistas, mas ele não continuou com elas. Nós veremos que ele volta para a Inglaterra e ele começa as igrejas batistas na Inglaterra. Ele é considerado o pai das igrejas batistas. E ele mantém o sinal da cruz. Mas os anabatistas, eles não tinham a cruz. Sempre que eu falo isso, eu lembro da pergunta de um aluno que ele me perguntou, mas pastor, por que nós cantamos até hinos, Rude Cruz erigiu? Aí eu falei para ele, continua cantando o hino. Rude Cruz erigiu e veja o que ela é. Ele diz, como emblema de vergonha e dor. É por isso que o cristão não usa a cruz, porque a cruz é um símbolo, né, um emblema de vergonha e dor. E outra parte do hino ele diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Porque nós levamos essa vergonha, que o nosso Salvador se tornou maldito, tá bom? Para nos salvar. Okay? É por isso que nós não usamos o símbolo da cruz. E está aqui esse historiador dizendo que os paterinos não usavam. Ele prossegue. Eles dizem que o Papa Silvestre foi aquele Papa dos dias de Constantino. Eles dizem que o Papa Silvestre era o anticristo, de quem se faz menção nas epístolas de São Paulo, como sendo filho da perdição, que se exalta acima de tudo que é chamado Deus, pois desde então eles dizem a igreja de Roma pereceu. Bom, anticristo, acredito que eles estejam dizendo, como é dito que o espírito do anticristo já estava no mundo. Mas é importante mostrar o que essas igrejas pensavam do Papa. Eles tinham mas eles agrediam o Papa falando isso. Mas eles tinham história constantemente de pessoas sendo mortas por ordem do papado. Se você está convivendo numa congregação, aí daqui a pouco você fica sabendo, irmãos, tem história, irmãos, de crianças sendo massacradas, velhos, mulheres, crianças, todos sendo massacrados. Como você vai ver aquela instituição? Como uma Babilônia apocalíptica, como o anticristo. Aí eu comento aí abaixo, né? Certa vez um aluno me perguntou, então por que cantamos hinos que falam da cruz? Eu respondi, basta você ver a letra. Ela diz, coloquei, Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ok? Então é assim que nós nos dirigimos à cruz. E completo, toda igreja que faz uso da cruz tem ligação histórica com a Igreja Católica e com o paganismo. Essa é uma verdade incontestável, tá ok?